Há pessoas que falam de crescimento interior com uma convicção tão genuína que chegas a sentir inveja. E são exatamente essas pessoas que estão, nesse mesmo momento, a destruir tudo o que construíram. Não com más intenções, não com descuido óbvio, com algo muito mais subtil e muito mais perigoso do que isso. Deixa-me explicar o que quero dizer. Conheço uma pessoa. Vou chamá-la Inês. Durante anos, a Inês foi a pessoa mais consciente que eu conhecia. Meditava de manhã, lia sobre desenvolvimento interior, falava com uma calma que deixava qualquer sala mais tranquila. Toda a gente à volta dela dizia o mesmo, que ela era diferente, que tinha qualquer coisa, e ela acreditava. Eu também acreditava. Mas havia um pormenor que eu fui notando ao longo do tempo e que nunca soube como nomear. A Inês verificava-se constantemente, não fisicamente, espiritualmente. Depois de cada conversa difícil, perguntava se tinha respondido bem. Depois de cada decisão, analisava se a sua energia tinha estado alinhada. Depois de cada dia de trabalho, avaliava se tinha sido a versão certa de si própria. Era como se vivesse com um espelho interior permanentemente ligado a refletir cada gesto, cada palavra, cada reação. E eu olhava para aquilo e pensava que era profundidade, que era autoconsciência, que era exatamente o tipo de atenção que separa quem cresce de quem fica parado. Estava completamente enganado. O que eu estava a ver não era crescimento, era vigilância disfarçada de espiritualidade. E a diferença entre as duas coisas é brutal, pá. Crescimento é quando te moves. Vigilância é quando ficas parado a observar se te estás a mover corretamente. Há um detalhe que me ficou gravado de uma conversa que tive com a Inês numa tarde de outono. Estávamos num café, chovia lá fora, o cheiro a café misturado com o cheiro a roupa molhada de quem entrava. E ela disse-me uma coisa que na altura soou bonita, mas que eu só percebi muito mais tarde. Disse: às vezes sinto que preciso de confirmar que estou bem antes de conseguir estar bem. Repara nessa frase. Precisava de confirmar que estava bem antes de conseguir estar bem. Isso não é paz. Isso é dependência com um nome mais elegante. E o pior de tudo é que esse padrão é invisível de dentro. Quem está nele não o sente como um problema. Sente-o como responsabilidade, como atenção, como cuidado consigo próprio. E é exatamente por isso que é tão difícil de interromper. Porque não dói da forma que as coisas perigosas normalmente doem. A questão que te deixo aqui não é se és ou não uma pessoa espiritual. Isso não interessa. A questão é esta. O que é que estás realmente a fazer enquanto acreditas que estás a crescer? Porque às vezes a resposta a essa pergunta muda tudo. E às vezes é a resposta que menos queríamos encontrar. Se isto já te fez pensar em alguém que conheces, ou em ti próprio, partilha este vídeo com essa pessoa. E se queres continuar a acompanhar este tipo de conteúdo, subscreve o canal e deixa um gosto. Ajuda muito mais do que imaginas, porque o que vem a seguir é ainda mais desconcertante. Existe um tipo de momento que não se anuncia, não tem data marcada, não tem aviso prévio, não aparece destacado em nenhum calendário. Simplesmente instala-se. E quando o fazes, a maioria das pessoas não repara em nada de diferente porque está demasiado ocupada com o barulho do dia a dia para sentir o que se passa por baixo dele. Falo de uma confluência de energias, uma espécie de cruzamento entre duas forças que normalmente puxam em direções opostas e que de vez em quando se encontram num ponto que cria uma pressão muito específica sobre tudo o que é interior. Não é apocalíptico, não é dramático, mas é real. E quem não o reconhece a tempo, passa por ele como se fosse um dia qualquer, e perde algo que não volta tão cedo. Deixa-me ser preciso sobre o que isso significa na prática. Quando essas duas forças se encontram, o que acontece é uma espécie de dissolução dos limites normais entre o que pensas que sentes e o que realmente sentes, entre o que acreditas que és e o que de facto és. É como se a névoa que habitualmente cobre certas partes da tua vida interior se levantasse de repente, durante um período limitado, e te deixasse ver com uma clareza que tanto pode ser libertadora como completamente desorientadora, consoante o que fizeres com ela.
Lembro-me de ter atravessado um período assim há alguns anos. Não sabia nomeá-lo na altura. Sabia apenas que de repente tudo parecia estar ligeiramente fora do sítio. Não de forma negativa, apenas diferente. As conversas que costumavam parecer-me confortáveis começaram a parecer ocas. As rotinas que me davam estabilidade começaram a parecer pesadas. E havia uma inquietação de fundo, constante, como o zumbido de uma aparelhagem elétrica que nunca chegas a ver, mas que nunca deixas de ouvir. O que eu não percebi na altura foi que esse desconforto não era um problema a resolver. Era um sinal a ler. E a diferença entre as pessoas que saem desses períodos fortalecidas e as que saem confusas está exatamente aqui, não na intensidade do que sentem, mas na disposição para parar e perguntar: o que é que isto me está a mostrar, em vez de como é que faço isto parar? A maioria das pessoas escolhe a segunda pergunta. É mais rápida, é mais confortável, e leva-as diretamente de volta ao ponto de partida, onde voltam a construir exatamente as mesmas paredes que esse momento estava a tentar dissolver. Mas há uma minoria, e tu podes ser parte dela, que escolhe a primeira pergunta. E essa escolha, que parece pequena, que parece apenas uma questão de formulação, é na verdade a diferença entre atravessar o momento e ser atravessado por ele. O que vem a seguir é precisamente sobre isso, sobre o primeiro padrão que aparece quando a névoa se levanta. O padrão que quase toda a gente reconhece em si própria, mas que quase ninguém consegue parar a tempo. A Inês não era a única. Eu próprio fiz exatamente a mesma coisa durante mais tempo do que gostaria de admitir. E o padrão que eu vi nela, e que reconheci depois em mim, começa sempre da mesma forma. Começa com uma pergunta inocente que se faz de manhã antes de qualquer coisa. Estou bem hoje. Não como afirmação, como verificação. Parece inofensivo, parece até responsável. Mas deixa-me dizer-te o que acontece a seguir. Depois da pergunta vem a análise. Como me sinto no corpo? Como está o humor? Se a energia parece alta ou baixa? Se os pensamentos são claros ou pesados? E tudo isso em menos de 2 minutos, ainda antes de sair da cama, ainda com o cheiro a sono e a roupa amarrotada, ainda com a cabeça meio ausente. E o resultado dessa análise, seja ele qual for, torna-se a lente através da qual o resto do dia é vivido. Se a análise diz que estás bem, relaxas. Se diz que não estás, passas o dia inteiro a tentar perceber por quê. Eu passei semanas assim. Acreditava que era autoconsciência. Acreditava que estava a prestar atenção a mim próprio de uma forma que a maioria das pessoas não conseguia. E havia um orgulho subtil nisso. Um orgulho que nunca dizia o nome em voz alta, mas que estava lá, a aquecer por baixo, confortável e silencioso. O problema é que autoconsciência e autovigilância são duas coisas completamente diferentes. E durante muito tempo confundi as duas. Autoconsciência é quando notas algo em ti e continuas a mover-te. É como olhar para o painel de instrumentos de um carro enquanto conduz. A informação está lá, usas-a e continuas. Autovigilância é quando paras o carro para estudar o painel. É quando a observação substitui o movimento. E quando isso acontece, já não estás a viver a experiência. Estás a avaliá-la de fora, como se fosses um crítico a ver um espetáculo em que devias estar em palco. Lembro-me de um dia específico que me abriu os olhos para isto. Estava a almoçar com o Gonçalo, um amigo de longa data, num sítio simples, cheiro a comida caseira, o barulho de talheres e conversas à volta. E o Gonçalo disse-me qualquer coisa que me irritou ligeiramente. Não foi nada de grave. Foi uma observação sobre uma decisão que eu tinha tomado, dita com o tom direto que ele sempre teve. E em vez de responder, eu fiz uma coisa que na altura pareceu natural. Parei, respirei, observei a minha reação de fora. Perguntei a mim próprio se a irritação era válida ou se era ego. Analisei se a minha resposta ia ser alinhada com a pessoa que eu queria ser. O Gonçalo ficou à minha espera com um ar ligeiramente confuso. E quando eu finalmente respondi com calma, com equilíbrio, com aquela serenidade toda, ele olhou para mim e disse: "Estás bem, pá. Pareceste um robote agora." E foi isso, um robote. Não uma pessoa consciente.
Um robô a executar um protocolo de resposta espiritualmente aprovada. Essa palavra ficou comigo muito tempo, porque havia verdade nela que eu não estava pronto para ouvir naquele momento. A verdade era que eu tinha deixado de habitar as minhas próprias reações para passar a geri-las. E gerir uma reação não é a mesma coisa que compreendê-la, é apenas controlá-la. E controlo não é clareza, é apenas uma forma mais organizada de fugir. O padrão que eu descrevo aqui não é raro. É talvez o padrão mais comum entre as pessoas que levam o crescimento interior a sério. E é precisamente por isso que é tão difícil de identificar, porque está sempre embrulhado em algo que parece positivo. Atenção, responsabilidade, cuidado, intenção. Mas por baixo de tudo isso, há uma pergunta que nunca é feita em voz alta. Uma pergunta que fica sempre no subsolo, a trabalhar em silêncio. E essa pergunta é esta: estou a fazer isto direito? Não estás a viver. Estás a tentar passar num exame que ninguém te pediu para fazer. E enquanto estiveres a tentar passar nesse exame, a clareza que procuras não chega. Porque a clareza não vem para quem a procura demasiado ativamente. Vem para quem cria espaço para ela. E criar espaço para ela exige parar exatamente o movimento que eu descrevi. Esse movimento constante de dentro para dentro, em loop, a verificar, a avaliar, a confirmar. O que interrompe esse loop não é força de vontade, não é uma decisão consciente de parar de analisar. É outra coisa. É algo que vem de fora para dentro e que corta o ruído antes mesmo de perceberes que havia ruído. E isso leva-nos diretamente ao que vem a seguir. Há algo no ambiente físico à tua volta que está a afetar o teu estado interior de uma forma que nunca aprendeste a reconhecer. Não é teoria. É algo que eu vivi na pele e que mudou completamente a forma como entendo a relação entre o espaço onde estás e o espaço que tens dentro de ti. Durante o período em que o padrão que descrevi estava mais ativo em mim, eu tinha um escritório em casa. Uma divisão pequena, sem janela direta para o exterior, com uma luz fria que eu raramente ligava durante o dia, porque a luz natural que entrava pela fresta da porta parecia suficiente. Passava horas ali, a trabalhar, a ler, a pensar. E havia qualquer coisa naquele espaço que eu nunca consegui nomear. Uma espécie de peso que se instalava depois de algum tempo. Não era cansaço físico, era outra coisa. Era como se os pensamentos perdessem a sua distinção, como se tudo começasse a misturar-se numa pasta cinzenta onde já não conseguia separar o que era intuição do que era ansiedade, o que era clareza do que era confusão bem organizada. Eu atribuía isso ao trabalho, ao estresse, à quantidade de informação que processava. Mas havia um detalhe que eu ignorava sistematicamente. Quando saía daquele escritório e ia até a varanda, mesmo que fosse só 5 minutos, mesmo que fosse apenas para ouvir o barulho da rua e sentir o ar frio de manhã cedo na cara, algo reorganizava-se. Não de forma dramática, mas de forma perceptível, como se o cérebro tivesse estado a funcionar em modo de emergência e de repente recebesse um sinal de que podia relaxar. Mais tarde percebi o que estava a acontecer. O ambiente fechado não era neutro. Estava a amplificar tudo o que eu levava para dentro dele. E como o que eu levava para dentro era o loop de autovigilância que descrevi antes, o espaço fechado tornava esse loop mais intenso, mais fechado sobre si próprio, mais difícil de interromper. Há uma coisa que aprendi sobre os estados interiores que ninguém me ensinou diretamente. Eles não existem em isolamento. Existem sempre em relação ao ambiente. O cheiro do espaço, a temperatura, a quantidade de luz, o tipo de sons que chegam ou não chegam. Tudo isso está em constante comunicação com o que se passa dentro de ti, mesmo quando não estás a prestar atenção. E em períodos de maior vulnerabilidade interior, essa comunicação torna-se muito mais intensa. O ambiente não fica em segundo plano. Passa para o primeiro plano. E se o primeiro plano for fechado, pesado, sem circulação de ar e sem luz suficiente, o que acontece dentro de ti espelha exatamente isso. Lembro-me de um inverno em que fiquei doente durante quase 2 semanas. Febre baixa, cansaço,
aquele estado de semipresença em que existes, mas não estás realmente lá. Fiquei em casa, na mesma divisão, com as mesmas cortinas meio fechadas, os mesmos sons abafados de fora. E ao fim de alguns dias, os pensamentos que tinha sobre a minha vida tinham adquirido uma qualidade que só consigo descrever como cinzenta. Não era depressão, era algo mais subtil. Era como se a realidade tivesse perdido o contraste. Como se tudo fosse igualmente possível e igualmente sem sentido ao mesmo tempo. Quando me levantei, abri a janela completamente pela primeira vez em dias, e o frio entrou de uma vez só. Ruído de pássaros, cheiro a terra molhada, luz branca de manhã de janeiro, e em menos de um minuto, sem ter feito nada, sem ter pensado nada de especial, havia pensamentos que tinham parecido esmagadores horas antes que simplesmente deixaram de ter o mesmo peso. Não tinham desaparecido, mas tinham voltado ao tamanho real. E foi aí que percebi. O espaço físico não é apenas o sítio onde as coisas acontecem. É uma das coisas que acontece. E isso muda completamente a forma como olhas para o que sentes. Porque às vezes o que sentes não é teu, é do sítio onde estás. E confundir as duas coisas tem consequências que vão muito além de um dia pesado. O que vem a seguir é sobre exatamente esse tipo de confusão. Mas numa escala muito maior do que uma divisão fechada. O erro que me custou mais caro na vida não foi uma má decisão. Foi uma boa decisão tomada pelas razões erradas. E só percebi isso porque alguém que eu mal conhecia disse uma coisa num comentário que me parou completamente. Deixa-me recuar um momento. Depois do período que descrevi, o do escritório fechado, o do loop de autovigilância, o do Gonçalo a chamar-me robot, eu comecei a partilhar algumas reflexões em vídeo. Não com grandes expectativas, apenas porque havia coisas que precisavam de sair e a escrita sozinha já não chegava. E num desses vídeos, sobre erros e sobre o que fazemos com eles, apareceu um comentário que eu li 3 vezes seguidas antes de perceber por que é que me tinha afetado tanto. A pessoa escreveu o seguinte: os momentos que mais me envergonharam foram os que me ensinaram a única coisa que eu precisava mesmo de saber. Só não vi isso na altura porque estava demasiado ocupado a tentar apagar o que tinha acontecido. Ponto final. Sem mais nada. E eu fiquei ali, com o ecrã do telemóvel na mão, no meio de uma tarde comum, com o som do autocarro lá fora e o cheiro a café que ainda não tinha acabado, e senti qualquer coisa a assentar dentro de mim com um peso tranquilo. Não foi uma revelação dramática. Foi mais parecido com quando ouves uma frase numa conversa e o teu corpo responde antes da cabeça. Uma espécie de reconhecimento físico, porque o que essa pessoa descrevia era exatamente o que eu tinha feito durante anos com os meus próprios erros. Tentei apagá-los, não literalmente, mas emocionalmente. Cada vez que me lembrava de uma decisão que tinha corrido mal, de uma palavra dita de forma errada, de uma situação que eu tinha gerido com menos lucidez do que gostaria, o impulso imediato era minimizar, recontextualizar, encontrar uma razão que tornasse o erro mais pequeno ou mais justificável. E ao fazer isso, eu estava a desperdiçar exatamente a parte que tinha valor. Há uma diferença enorme entre processar um erro e tentar apagá-lo. Processar significa deixá-lo existir com o tamanho real que teve, olhar para o que ele revela sobre como funcionas e depois integrá-lo. Apagar significa gastares energia a torná-lo menor do que foi e ficares sem o mapa que ele continha. E a pessoa naquele comentário tinha percebido isso de uma forma que eu ainda estava a aprender, não através de um livro, não através de uma prática espiritual elaborada, através da experiência direta de parar de fugir do que tinha acontecido e simplesmente olhar para isso. O que me ficou desse momento não foi uma técnica, foi uma imagem. A imagem de alguém que tropeça, cai, e em vez de se levantar a fingir que não caiu, fica um momento no chão, a perceber o que é que estava no caminho. Não por masoquismo, por inteligência. Porque o chão tem informação que o ar não tem. E isso muda completamente a forma como atravessas os períodos difíceis. Porque deixas de os ver como desvios do caminho e começas a vê-los como parte do caminho.
Não de forma abstracta ou filosófica, de forma muito concreta. Este tropeço específico revelou este ponto cego específico. E esse ponto cego, agora que o vi, já não me vai apanhar da mesma forma. É uma lógica simples, mas é a lógica que a maioria das pessoas evita, porque implica admitir que o erro foi mesmo um erro, sem atenuantes, sem contexto que o justifique completamente. Só o erro, com o tamanho que teve e o que ele diz sobre o momento em que foi cometido. Isso é desconfortável, mas é o único caminho que leva a algum sítio diferente do ponto de partida. Guardo esse comentário até hoje, não porque me ensinou algo que eu não sabia, mas porque me lembrou algo que eu sabia e estava a ignorar ativamente. E há uma diferença entre as duas coisas que também demora tempo a perceber. O que vem a seguir é sobre um padrão que está diretamente ligado a este. Um padrão que aparece exatamente quando começas a processar os erros em vez de os apagar. Um padrão que se disfarça de maturidade com uma habilidade que chega a ser admirável. Há um tipo de força que parece admirável por fora e que por dentro está a consumir tudo. E o mais desconcertante é que as pessoas que a praticam são geralmente as mais conscientes, as mais atentas, as que mais trabalham em si próprias. São exatamente essas pessoas que caem nesta armadilha com mais frequência. E eu fui uma delas durante tempo suficiente para poder falar sobre isso com algum detalhe. Chama-se ser o porto seguro de toda a gente. E soa bonito, porque é suposto soar bonito. Conheci a Beatriz numa fase em que eu próprio estava a tentar perceber os padrões que descrevi antes. Era uma pessoa com uma presença muito particular. Calma, atenta, com aquele tipo de escuta que faz com que as pessoas se sintam vistas mesmo quando só dizem coisas banais. Toda a gente gravitava em torno dela em momentos de crise. Quando havia um problema no grupo, era a Beatriz que as pessoas ligavam. Quando havia uma decisão difícil, era a opinião da Beatriz que toda a gente queria. Quando havia conflito, era a Beatriz que ficava no meio a segurar as pontas. E ela fazia isso com uma graciosidade que parecia genuína. Nunca se queixava. Nunca demonstrava cansaço. Nunca pedia nada em troca. Mas havia um pormenor que eu comecei a notar ao longo do tempo. Um pormenor pequeno, quase imperceptível, que eu só reparei porque já tinha visto algo parecido no espelho. Quando a conversa passava para a Beatriz, quando alguém perguntava como é que ela estava, o que é que ela precisava, o que é que estava a ser difícil para ela, havia uma fração de segundo antes da resposta que dizia tudo. Era uma pausa muito curta, menos de um segundo. Mas nessa pausa eu via uma reorganização a acontecer. Via a pessoa real a recuar e a versão de serviço a avançar. E a versão de serviço dizia sempre a mesma coisa. Estou bem. As coisas estão a correr. Não te preocupes comigo. Um dia, depois de um almoço em que ela tinha passado 2 horas a ouvir os problemas de outras pessoas, sem dizer uma única coisa sobre si própria, fui até ela quando ficamos sozinhos e perguntei diretamente: Beatriz, o que é que está mesmo a acontecer contigo? Ela abriu a boca para dar a resposta habitual. Via-a começar a formá-la. E depois parou. E o que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais honestas que já vi alguém fazer. Ela fechou os olhos durante um segundo, respirou fundo e disse: Não sei. Há tanto tempo que não faço essa pergunta a mim própria, que já não sei qual é a resposta. Havia no ar cheiro a café frio e ao barulho distante de alguém a lavar louça na cozinha. E aquela frase ficou suspensa entre nós com um peso que nenhum dos dois quis desfazer demasiado depressa. Não sei. Há tanto tempo que não me pergunto como estou que já não sei responder. Isso não é força. Isso é erosão com boa apresentação. E o que a Beatriz descrevia sem saber nomear era exatamente o padrão que eu quero que percebas aqui. O padrão de calar a voz interior de forma sistemática, não por paz genuína, mas por um medo muito específico, o medo de que se pararmos de ser úteis, de ser estáveis, de ser o porto seguro, as pessoas percebam que também precisamos de âncora, e que isso seja demasiado. É um medo que raramente se confessa, mas que molda comportamentos inteiros durante anos,
E o que acontece a esse medo quando finalmente não tem para onde fugir é o que vem a seguir. A Beatriz ficou em silêncio durante quase 1 minuto inteiro depois de dizer aquilo. E eu não disse nada. Não porque não tivesse nada para dizer, mas porque havia qualquer coisa naquele silêncio que parecia frágil, como um fio muito fino que qualquer palavra podia cortar. E foi nesse silêncio que ela disse a segunda coisa. Disse: tenho medo que se eu parar, as pessoas percebam que não sou assim tão forte. E ali estava. O núcleo de tudo. Não era generosidade. Nunca tinha sido apenas generosidade. Era generosidade misturada com um medo muito antigo de que sem a utilidade, sem o papel, sem o ser necessária, sobrasse uma versão dela que as pessoas não quisessem tanto. E para nunca ter de descobrir se isso era verdade, ela nunca parava, nunca pedia, nunca mostrava as fissuras. E o resultado disso, ao fim de anos a funcionar assim, não era paz. Era um esgotamento tão integrado na rotina que já não se distinguia do estado normal. Era acordar cansada, ir para a cama cansada. E no meio, desempenhar o papel com uma habilidade que toda a gente admirava e que por dentro a ia consumindo em doses pequenas e constantes. Eu reconheci aquilo porque tinha vivido uma versão mais discreta do mesmo padrão. Não com a mesma intensidade, mas com a mesma lógica. A lógica de que mostrar o que precisas é um risco demasiado alto, de que ser vulnerável é dar às pessoas uma razão para te verem de forma diferente, de que é mais seguro continuar a dar do que arriscar pedir. E o problema com essa lógica é que ela parece razoável, parece até sábia, mas é construída sobre uma premissa que nunca foi verificada. A premissa de que as pessoas que te rodeiam não conseguem lidar com a tua versão real. E essa premissa, na maioria dos casos, é completamente falsa. É uma história que o medo conta tão bem e tão frequentemente que começa a parecer um facto. Força interior de verdade não é a capacidade de nunca precisares de nada. Isso não é força. Isso é isolamento com boa postura. Força de verdade é conseguires dizer o que precisas, sem sentires que estás a pedir demasiado. É conseguires discordar sem sentires que estás a destruir algo. É conseguires ter um dia mau sem teres de o esconder de toda a gente à tua volta. Não é a ausência de necessidade, é a capacidade de a reconhecer sem te envergonhares dela. A Beatriz demorou tempo a chegar a isso. E eu acompanhei parte desse caminho de perto. Vi o momento em que ela começou a responder a perguntas sobre si própria, sem fazer a reorganização que eu descrevi antes. Sem recuar para a versão de serviço, sem redirecionar a conversa para os outros antes de responder sobre si. E o que aconteceu foi surpreendente. As pessoas não se afastaram, algumas aproximaram-se mais, porque havia finalmente algo real com o que se podiam relacionar. Não um papel, uma pessoa. Mas há um detalhe que importa muito aqui. A mudança na Beatriz não começou com uma decisão de ser mais vulnerável. Começou com qualquer coisa muito mais pequena. Começou com ela a perceber que o sítio onde passava a maior parte do tempo já não correspondia à pessoa que ela estava a tentar ser. E esse é exatamente o próximo padrão que quero que percebas. Há uma sensação muito específica que acontece quando cresces, mas o teu ambiente não cresce contigo. E é uma sensação que a maioria das pessoas interpreta da forma errada. Interpreta como ingratidão, como instabilidade, como sinal de que há algo errado com elas. Conheço bem essa sensação. Tive-a num trabalho que tinha sido importante para mim durante vários anos. Não era um mau trabalho. As pessoas eram razoáveis. O ambiente era funcional. Não havia drama. Não havia conflito grave. Havia apenas uma sensação crescente de que aquele espaço tinha sido construído para uma versão de mim que já não era exatamente eu. Era como usar um casaco que ainda fecha, mas que aperta nos ombros de uma forma que não apertas antes. Não está rasgado. Não está sujo. Mas já não te serve da mesma forma. E eu ignorei essa sensação durante muito tempo, porque o casaco ainda fechava, porque havia conforto na familiaridade, porque mudar implicava incerteza,
e a incerteza tem um peso que o desconforto conhecido muitas vezes ganha por cansaço. Mas havia sinais que eu fui ignorando sistematicamente. O primeiro era físico. Quando entrava naquele escritório de manhã, havia uma espécie de contracção subtil, não dramática, apenas uma ligeira resistência do corpo que eu aprendi a ignorar com o café e com a rotina. Como quando entras numa divisão com a temperatura errada e o teu corpo ajusta sem que tu tenhas de pensar nisso. Só que em vez de temperatura, era outra coisa. Era uma espécie de estreitamento. O segundo sinal era nas conversas. Havia temas que eu tinha deixado de levantar naquele contexto, não porque tivessem sido mal recebidos, mas porque eu sabia, de uma forma que nunca formalizei em pensamento consciente, que não havia espaço para eles ali. E quando deixas de trazer partes de ti para um sítio onde passas a maior parte do tempo, o que acontece é que essas partes começam a atrofiar por falta de uso, ou a acumular pressão por falta de saída. O terceiro sinal foi o mais claro de todos, e foi o que eu ignorei durante mais tempo porque era o mais desconfortável de admitir. Era a comparação, não com outros sítios ou outras pessoas. Era a comparação entre quem eu era dentro daquele espaço e quem eu era fora dele. E a diferença entre as duas versões tinha ficado demasiado grande para continuar a ignorar. Fora dali eu pensava de uma forma mais ampla. Falava de coisas que me importavam sem sentir que precisava de as calibrar. Tomava decisões com uma agilidade que dentro daquele contexto desaparecia. E há um momento em que essa diferença deixa de ser um detalhe e passa a ser um dado. Esse momento chegou numa tarde de quarta-feira, sem nenhum evento especial. Estava a olhar pela janela do escritório para a rua lá embaixo, com o barulho das teclas à volta e o cheiro a impressora e a café velho que nunca saía completamente daquele espaço. E tive um pensamento muito simples e muito claro. Este sítio já não é meu. Não com raiva, não com mágoa. Só com a clareza seca de quem finalmente olha para algo com os olhos abertos depois de muito tempo a semicerrar. E o que se faz com essa clareza, quando ela aparece, é o que separa quem avança de quem fica mais 5 anos a usar um casaco que já não serve. Sair de um sítio que já não te serve não é o momento mais difícil. O momento mais difícil é o que vem antes. É quando percebes que tens de sair e mesmo assim ficas, e continuas a ficar. Não por cobardia, por algo muito mais complicado do que isso. Depois daquela tarde de quarta-feira a olhar pela janela, com o pensamento claro de que aquele sítio já não era meu, eu não fiz nada durante quase 4 meses. Continuei a entrar todas as manhãs. Continuei a sentar-me na mesma cadeira. Continuei a fazer o mesmo café, a ouvir as mesmas conversas, a sentir aquela contracção subtil que eu já conhecia de cor. E havia uma voz dentro de mim que tinha uma resposta diferente para cada dia. Uma segunda-feira dizia que era demasiado cedo para ter a certeza. Uma quarta-feira dizia que as coisas podiam melhorar. Uma sexta-feira dizia que eu estava a exagerar, que havia pessoas em situações muito piores, que devia ser grato. A gratidão é um conceito muito útil quando é genuína, e torna-se uma prisão muito eficiente quando é usada para silenciar o que o corpo já sabe. Porque o corpo sabia. O corpo tinha dito desde o primeiro sinal, desde aquela primeira contração matinal, que havia um desalinhamento, não um problema dramático, não uma injustiça, apenas um desalinhamento. O tipo de coisa que, se fosses um instrumento musical, se chamaria estar levemente desafinado, não partido, não silencioso, só ligeiramente fora do tom. E o estranho com estar ligeiramente fora do tom é que te habituas ao som, e quando te habituas, já não consegues ouvir o desafino. Só consegues sentir que há qualquer coisa que não encaixa exatamente, sem conseguir nomear o quê. Foram precisos 4 meses e uma conversa que não estava planeada para eu finalmente parar de me convencer de que estava errado sobre o que sentia. A conversa foi com a Mariana, uma colega de outro departamento que eu mal conhecia. Encontramo-nos no corredor uma tarde,
Ela com um casaco meio vestido e uma mochila ao ombro, claramente a sair. E ela disse, com aquela direiteza descomplicada de quem não está a tentar provar nada: Sabes, eu saí daqui há 2 anos e voltei ao fim de 6 meses porque precisava. Mas quando saí pela segunda vez, soube que era para não voltar. Não porque o sítio fosse mau, mas porque eu já era grande demais para aqui. Ela disse isto sem drama, sem declaração, como quem comenta o tempo. E foi exatamente essa falta de drama que me atingiu, porque eu tinha estado à espera de um sinal claro, de um evento que justificasse a decisão, de uma razão suficientemente grande para que eu não parecesse a mim próprio precipitado ou ingrato. Mas a Mariana tinha me mostrado que às vezes não há um evento. Há apenas o crescimento que aconteceu em silêncio, sem pedir licença, e que a certa altura ocupa mais espaço do que o sítio consegue conter. E reconhecer isso não é abandono, é honestidade, é dizer: isto foi importante, isto tinha valor, e já não é onde eu pertenço. Essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E demorei tempo a perceber que não precisava de escolher entre elas. O desconforto que eu tinha estado a chamar de ingratidão tinha um nome diferente. Chamava-se orientação. Era o interior a indicar uma direção com a paciência de quem já indicou várias vezes e está à espera que a cabeça se decida a ouvir. E quando finalmente ouvi, não houve fanfarra, não houve momento cinematográfico. Houve apenas uma decisão tomada numa manhã comum, com o café ainda quente na mão, e a sensação tranquila de que eu tinha finalmente parado de gastar energia a convencer-me de que o desajuste não existia. Mas sair de um espaço, seja ele um trabalho, uma relação, uma rotina, ou qualquer outra forma de ambiente, não resolve tudo automaticamente. E é aqui que entra o próximo padrão. Um padrão que eu não esperava encontrar do outro lado da decisão. Existe um tipo de perda de energia que não tem um momento de início identificável. Não começa com um evento. Não tem uma causa óbvia. Instala-se de forma gradual, em doses tão pequenas que quando finalmente percebes o que aconteceu, já perdeste muito mais do que pensavas. Eu percebi isto da forma mais inconveniente possível. Foi depois de ter saído do trabalho que descrevi antes, quando achei que o mais difícil já tinha ficado para trás. Estava numa fase que parecia de recomeço. Novos projetos, novas possibilidades, aquela leveza que vem quando finalmente deixas cair um peso que tinhas normalizado. E foi exatamente nessa fase que comecei a notar uma coisa que não conseguia explicar. Havia conversas que me deixavam esgotado de uma forma que não correspondia ao conteúdo da conversa. Havia situações que eu saía a sentir que tinha dado muito mais do que tinha recebido, não em termos materiais, mas em termos de atenção, de energia, de presença. E havia pessoas específicas depois de cujo contato eu precisava de um período de recuperação que nunca tinha precisado antes. No início interpretei como cansaço geral da transição. Faz sentido estares mais sensível quando estás a reorganizar a tua vida. Dei a mim próprio esse desconto e continuei. Mas o padrão não desapareceu, acentuou-se. E foi o Tiago que me ajudou a ver o que estava a acontecer, sem saber que o estava a fazer. O Tiago era alguém com quem eu tinha uma relação antiga. Conhecíamos-nos há muitos anos. Havia uma história partilhada, havia afeto genuíno. Mas havia também um desequilíbrio que eu nunca tinha nomeado porque estava demasiado integrado no padrão da relação para parecer extraordinário. Era sempre eu que ligava primeiro. Era sempre eu que perguntava como as coisas estavam. Era sempre eu que ajustava os planos quando havia incompatibilidade de horários. E quando eu precisava de algo, havia sempre uma razão pela qual o momento não era o melhor para o Tiago. Cada uma dessas coisas, isolada, parecia pequena, mas somadas ao longo de anos, representavam uma quantidade de energia que eu tinha estado a investir numa direção que nunca investiu de volta com a mesma consistência. E o momento em que isso se tornou impossível de ignorar foi banal ao extremo. Tínhamos combinado encontrar-nos para almoçar. Eu tinha reorganizado a tarde para isso. E ele cancelou por mensagem 20 minutos antes, com uma razão vaga e sem sugestão de nova data. Fiquei a olhar para a mensagem no telemóvel
de pé na cozinha com o casaco já vestido, e o que senti não foi raiva. Foi algo muito mais revelador do que raiva. Foi reconhecimento. A sensação de quem olha para um padrão e percebe de uma vez só que aquele não era o primeiro cancelamento, nem a primeira razão vaga, nem a primeira vez que o esforço tinha sido unilateral. Era apenas a primeira vez que eu estava a olhar para isso com os olhos abertos, em vez de encontrar uma justificação para continuar a não ver. E quando começas a ver esse tipo de padrão com clareza, uma pergunta instala-se que não é confortável, mas que é necessária. Onde mais é que isto está a acontecer? A pergunta mais assustadora que já fiz a mim próprio não foi sobre o futuro, foi sobre o presente. Foi esta: quantas relações na minha vida funcionam porque eu nunca paro de as alimentar sozinho? Fiquei com essa pergunta durante dias, não de forma angustiada, de forma muito calma e muito fria, que é às vezes o estado mais honesto que existe. E o que encontrei quando parei de procurar justificações foi desconfortável de ver com clareza. Havia um padrão que se repetia em contextos diferentes, no trabalho, nas amizades, em certas dinâmicas familiares. O padrão era simples: eu avançava, a outra parte recebia, e enquanto eu continuasse a avançar, tudo parecia funcionar. Mas quando eu parava, mesmo que fosse por pouco tempo, mesmo que fosse apenas para respirar, o espaço não era preenchido, ficava vazio. E esse vazio dizia algo que nenhuma conversa tinha dito de forma tão clara. Mas a descoberta do padrão não resolveu nada por si só, porque a seguir vem a parte que ninguém te conta, a parte onde sabes o que está a acontecer e ainda assim continuas a fazer a mesma coisa, não por ignorância, por hábito, e por algo ainda mais difícil de admitir, por medo de que parar de dar seja o mesmo que destruir, e não é. Mas demora tempo a distinguir as duas coisas. O que aprendi, e aprendi da forma mais lenta possível, porque sou teimoso, é que recuperar energia que foi sendo cedida ao longo do tempo não exige um gesto dramático, não exige uma conversa difícil, uma declaração, um corte limpo. Exige apenas uma coisa que parece pequena, mas que muda tudo por dentro. Exige parar de iniciar, não com raiva, não como teste, apenas parar. Ver o que acontece quando deixas de ser o único motor de certas dinâmicas e observar sem julgamento o que se mantém e o que desaparece. Com o Tiago, fiz exatamente isso. Depois daquele cancelamento, decidi não ligar durante algum tempo, não como punição, não com expectativa de resultado específico, apenas para ver, para ter dados reais em vez de suposições confortáveis. Passaram 3 semanas. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma iniciativa da parte dele. E o que eu senti quando percebi isso não foi raiva, como talvez esperasses. Foi uma espécie de tristeza limpa. O tipo de tristeza que vem quando algo que já sabias confirma aquilo que tinhas estado a evitar saber. Não é surpresa, é reconhecimento. E o reconhecimento dói de uma forma diferente da surpresa. Dói com mais silêncio. Mas por baixo dessa tristeza havia outra coisa que demorou alguns dias a identificar. Era leveza. Uma leveza que eu não esperava e que no início me pareceu estranha, quase culpada. Como se não devesse sentir alívio naquele contexto. Mas fazia todo o sentido, porque eu tinha estado a gastar energia há anos a manter algo que não se mantinha sozinho. E quando parei de gastar essa energia, ela ficou disponível. Não para nada específico ainda, apenas disponível, como espaço que se abre numa divisão quando retiras móveis que nunca usaste, mas que sempre estiveram lá. Recuperar energia não é um acto de egoísmo. É um acto de honestidade sobre onde a tua presença tem valor real e onde está apenas a preencher um vazio que a outra parte nunca tratou de preencher. E quando começas a fazer essa distinção, uma clareza instala-se que é ao mesmo tempo libertadora e ligeiramente perturbante, porque começas a ver outros padrões, noutros contextos, com outras pessoas. E uma das versões mais complicadas desse padrão, a que mais me surpreendeu quando a encontrei, não estava numa relação com outra pessoa. Estava numa relação comigo próprio. Existe uma forma de te perderes que não se parece nada com estar perdido. Parece entusiasmo,
parece visão, parece até clareza espiritual. E é exatamente por isso que é das armadilhas mais difíceis de sair quando já estás dentro dela. Deixa-me explicar o que quero dizer. Havia um projeto em que eu tinha investido uma quantidade considerável de tempo e de atenção. Não vou chamar-lhe um nome específico, porque a forma que tomou não é o que importa. O que importa é a lógica com que eu me relacionava com ele. Eu não via o projeto pelo que era, via-o pelo que podia vir a ser. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas que eu estava a ignorar de forma ativa e sistemática. O que era, naquele momento, era um conjunto de ideias com muito potencial e muito pouco movimento real. Havia entusiasmo, havia conversas interessantes, havia a sensação constante de que estávamos prestes a chegar a algo. Mas havia também um detalhe que eu não queria ver. As semanas passavam e o que existia concretamente não crescia. Havia a sensação de progresso sem o progresso correspondente. E eu continuava a investir, continuava a aparecer, continuava a trazer energia fresca para algo que consumia essa energia sem a converter em nada tangível. O Diogo com quem partilhava esse projeto era alguém com uma capacidade extraordinária para fazer o futuro parecer presente. Quando falava sobre o que aquilo podia tornar-se, havia um calor e uma convicção que eram genuinamente contagiantes. Não era manipulação. Era visão real. Eu acredito nisso. Mas visão sem execução é apenas uma história bem contada. E eu apaixonei-me pela história. Não pela realidade, pela versão do projeto que existia nas conversas do Diogo e na minha própria cabeça. Pela versão que seria dali a 6 meses, a 1 ano, quando as peças encaixassem. E enquanto estava apaixonado por essa versão, a versão real estava ali, à minha frente, a mostrar-me exatamente o que era. Mas eu não a via, porque o potencial é muito mais bonito de olhar do que o presente incompleto. E este mecanismo que eu descrevo aqui em relação a um projeto é exatamente o mesmo mecanismo que funciona nas relações, nas oportunidades e, às vezes, na forma como nos vemos a nós próprios. Investimos na versão que esperamos que exista, e ao fazê-lo, deixamos de reagir ao que existe agora. O momento em que percebi o que estava a acontecer não foi gradual, foi súbito. E veio de uma direção que não esperava. O momento em que percebi que tinha estado a investir numa ilusão não veio de uma conversa, nem de uma reflexão profunda numa tarde tranquila. Veio de um número simples, sem drama, sem aviso. E foi esse número que partiu a história que eu tinha estado a contar a mim próprio durante meses. Deixa-me explicar. Havia uma métrica que eu e o Diogo tínhamos definido como indicador de progresso real no projeto. Não era uma meta ambiciosa, era um número modesto, o tipo de coisa que qualquer projeto com movimento genuíno alcança sem grande esforço. E numa tarde em que finalmente parei para olhar para os dados com atenção, em vez de os varrer com um olhar rápido e continuar para a próxima conversa entusiasmante, vi que esse número não tinha crescido em 4 meses. 4 meses, com esforço consistente, com reuniões regulares, com toda aquela energia que eu tinha estado a injectar semana após semana. Fiquei sentado com isso durante um tempo. A janela à minha frente mostrava o exterior, céu branco de tarde, o som distante de crianças a brincar algures na rua, e eu estava completamente imóvel com o ecrã do computador à frente a mostrar-me algo que não conseguia continuar a não ver. E a primeira reação, e isto é importante que percebas porque é a reação que a maioria das pessoas tem neste momento, foi encontrar uma explicação. O mercado está difícil. O timing não foi o ideal. Faltou aquela peça específica que ainda não tínhamos tratado. Se tivéssemos feito aquela coisa de frente há 2 meses, os números seriam outros. Fiquei a construir esse argumento durante talvez 10 minutos. E era um argumento razoável. Tinha lógica. Tinha elementos reais. Mas havia uma coisa que ele não tinha: verdade completa. Porque a verdade completa incluía o facto de que eu tinha visto sinais disto antes. Havia momentos espalhados ao longo desses 4 meses em que algo no interior tinha levantado a questão, em que havia uma sensação de que a narrativa do projeto era mais forte do que o projeto em si. E eu tinha ignorado esses momentos.
Tinha escolhido a próxima conversa entusiasmante com o Diogo, em vez de parar e perguntar: o que é que existe de concreto aqui? O que é que cresceu? O que mudou de forma mensurável? Ver o presente com clareza, sem o embelezar e sem o catastrofizar, é provavelmente a coisa mais corajosa que se pode fazer. E é corajosa exatamente porque vai contra um impulso muito humano, que é o de tornar as coisas mais suportáveis através da interpretação. A interpretação é útil, mas quando se torna um mecanismo para evitar o contato direto com o que é real, transforma-se noutra coisa. Transforma-se em névoa voluntária. E a névoa voluntária tem um custo que só percebes quando a dispersas. O custo é o tempo. O tempo que passaste dentro dela a tomar decisões baseadas numa versão da realidade que existia principalmente na tua cabeça. Falei com o Diogo nessa semana. Não com acusação, não com dramatismo. Apenas com os dados na mesa e com a pergunta direta que devia ter feito há mais tempo. O que é que está de facto a impedir que isto se mova? Não em teoria. Na prática, esta semana, o que é que não aconteceu que devia ter acontecido? Ele respondeu com visão, com o futuro, com o que ia mudar quando as condições estivessem alinhadas. E eu ouvi. E pela primeira vez em meses, ouvi de forma diferente. Não com entusiasmo, com atenção ao que estava ausente na resposta. E o que estava ausente era o presente, o concreto, o agora. Não houve confronto. Não houve ruptura dramática, houve apenas uma decisão minha, tomada em silêncio naquela conversa, de que eu ia começar a tratar o projeto pelo que era, em vez de pelo que podia vir a ser. E que se o que era não justificasse o investimento, eu ia ter a honestidade de reconhecer isso sem precisar de uma catástrofe para me dar permissão. Essa decisão, que parecia pequena, mudou completamente a forma como eu me relacionava não só com aquele projeto, mas com uma série de outras coisas na minha vida, porque a lógica é sempre a mesma, muda o contexto. A lógica é sempre a mesma. E a partir daí, uma coisa muito inesperada começou a acontecer. O que eu esperava encontrar do outro lado de tanto confronto interior era exaustão. Esperava um período de vazio, de reconfiguração lenta, de construção paciente a partir de um terreno limpo, mas vazio. Era essa a imagem que eu tinha de como seria depois de tanto trabalho interno. Não foi isso. O que encontrei foi uma surpresa tão simples que quase parece banal quando a descrevo. E é exatamente por ser simples que a maioria das pessoas a ignora à procura de algo mais elaborado. Havia uma manhã, algumas semanas depois de tudo o que descrevi, em que acordei sem nenhum evento especial marcado, sem reuniões importantes, sem decisões pendentes, sem conversas difíceis por ter. Uma manhã comum, com luz a entrar pela janela e o barulho da rua a começar a acordar lá fora, cheiro a café que eu tinha posto a fazer antes de me levantar do sofá onde tinha ficado a ler. E havia uma leveza que eu não conseguia atribuir a nada específico. Não era euforia. Era algo muito mais quieto do que isso. Era a sensação de quem percebe que não está a gastar energia, a manter algo que não se sustenta sozinho. De quem percebe que o esforço do dia que está a começar vai para sítios que fazem sentido, em vez de para os habituais buracos sem fundo. E foi nessa manhã que percebi que a mudança que eu tinha estado à espera, aquela mudança grande e visível que devia anunciar que algo tinha finalmente virado, já tinha acontecido. Tinha acontecido em silêncio, em gestos pequenos, em decisões sem fanfarra. E o resultado não era um estado diferente do anterior. Era o mesmo estado, mas sem o peso que eu tinha normalizado durante tanto tempo que já não conseguia distingui-lo de mim próprio. A transformação real raramente se parece com transformação enquanto está a acontecer. Parece-se com escolhas pequenas feitas com mais honestidade do que as anteriores. É absurdamente simples, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas passa por ela sem reconhecer o que está a acontecer. Mas há um engano muito específico que pode estragar tudo neste ponto. Um engano que eu próprio quase cometi e que é tanto mais perigoso quanto mais longe já chegaste no teu próprio processo. Há uma coisa que eu estava a adiar há meses e que sabia exatamente o que era. Não era vaga, não era abstracta. Era uma conversa específica, com uma pessoa específica,
sobre um assunto específico que eu tinha estado a contornar com uma habilidade que agora me envergonha um pouco admitir. A leveza que descrevi na parte anterior, aquela sensação tranquila de manhã com o café e a luz a entrar pela janela, durou talvez uma semana antes de eu perceber que havia algo que não tinha resolvido e que estava a começar a pesar de novo. Não com urgência, com aquela pressão surda que conheces bem, quando há algo que precisas de fazer e que continuas a empurrar para mais tarde. A conversa era com a minha irmã. Vou chamá-la Leonor, que não é o nome dela, mas serve para esta história. Havia entre nós um mal-entendido antigo, do tipo que começa pequeno e que com o tempo se vai calcificando até deixar de parecer um mal-entendido e passar a parecer simplesmente a forma como as coisas são. Não havia conflito ativo. Havia uma distância que nenhum dos dois nomeava, porque nomear implicava tratar do assunto, e tratar do assunto implicava ter a conversa. E eu tinha estado a usar exatamente a lógica que descrevi antes, a lógica do potencial. Daqui a algum tempo as coisas vão normalizar. Quando houver um momento mais adequado, vamos falar. Quando a situação estiver mais calma, vai ser mais fácil. Mas o momento adequado não apareceu. Porque os momentos adequados para as conversas difíceis não aparecem sozinhos, são criados. E criar um implica decidir que o desconforto de ter a conversa é menor do que o custo de continuar a não a ter. Eu tinha chegado a esse ponto. Sabia que tinha chegado. E continuava a não mover. E foi numa tarde em que estava a organizar umas coisas em casa, com música baixa de fundo e o cheiro a roupa lavada que tinha trazido da máquina, que parei no meio do que estava a fazer e pensei uma coisa muito simples. Se eu não faço isto hoje, faço quando? Não como pressão, como pergunta genuína, porque a resposta honesta era: não sei. E não saber quando significa provavelmente nunca, ou pelo menos não antes de o custo ser muito maior. Peguei no telemóvel, escrevi uma mensagem curta a Leonor a perguntar se podia ligar naquela tarde. Ela respondeu em 2 minutos. Pode ser agora. E ali estava. O passo pequeno que eu tinha estado a adiar durante meses tinha durado 20 segundos. A conversa foi difícil no início. Havia um desconforto inicial dos dois lados. Aquele silêncio breve depois do olá que diz que ambos sabem que isto não é uma conversa normal. Mas depois de os primeiros 2 minutos passarem, depois de eu dizer diretamente o que precisava de dizer sem o embrulhar em demasiada explicação, algo descontraiu, da parte dela e da minha. Não ficou tudo resolvido nessa chamada. Não é assim que funciona. Mas ficou nomeado. E nomear algo que estava sem nome há muito tempo tem um efeito imediato que é difícil de descrever sem parecer exagerado. É como quando abres uma janela numa divisão que esteve fechada tempo demais. O ar não muda de imediato, mas começa a circular. O que aprendi com aquela tarde não foi sobre a conversa em si, foi sobre o mecanismo do adiamento, porque o adiamento não é passivo, é ativo. Gasta energia de forma constante. Cada vez que o assunto vem à superfície e tu o empurras para baixo, isso custa algo. E ao longo do tempo, o custo acumula de uma forma que não se vê na contabilidade diária, mas que se sente no estado geral. A ação pequena e corajosa não é corajosa porque é difícil em si mesma. É corajosa porque vai contra o impulso de continuar a esperar. E esse impulso é muito mais forte do que parece porque tem sempre um argumento razoável disponível. Sempre há uma razão para esperar mais um pouco. E a única forma de o interromper é decidir que o passo de agora vale mais do que a certeza que nunca vai chegar. Guardo essa tarde como uma referência, não como um triunfo, como uma prova de que as coisas que mais tememos abordar raramente são tão pesadas depois de as abordar como eram enquanto estavam por abordar. E há uma ironia nisto que só percebi mais tarde. A conversa com a Leonor foi possível exatamente porque eu tinha feito o trabalho anterior, porque tinha parado de me vigiar constantemente, porque tinha saído do escritório fechado, porque tinha parado de ser o porto seguro de toda a gente sem ser porto seguro de mim próprio, porque tinha olhado para os padrões de energia sem julgamento, porque tinha visto o projeto com o Diogo pelo que era. Tudo isso tinha criado uma espécie de honestidade de base que tornou aquela conversa possível.
Os passos pequenos não existem em isolamento. Constroem-se uns sobre os outros de uma forma que só consegues ver quando olhas para trás. Mas então, mesmo depois de tudo isto, mesmo depois de tanto trabalho genuíno, eu fiz uma coisa que quase desfez metade do caminho percorrido. E fiz-a de uma forma que só uma pessoa que se preocupa genuinamente com o crescimento interior consegue fazer. Há uma frase que circula em todos os espaços onde se fala de desenvolvimento interior. É usada com frequência por pessoas inteligentes e bem-intencionadas. É dita com convicção e muitas vezes com uma serenidade que parece sábia. E, em alguns contextos, é genuinamente verdadeira. Mas, noutros contextos, é o mecanismo de fuga mais sofisticado que existe. A frase é esta: estou a confiar no processo. Eu disse esta frase durante semanas, depois de todas as mudanças que descrevi. Disse-a sobre uma situação profissional que estava indefinida. Disse-a sobre uma relação que estava num ponto de incerteza. Disse-a sobre uma decisão que precisava de ser tomada e que eu continuava a não tomar. E havia uma diferença crucial que eu estava a ignorar. Uma diferença que só vi quando a Inês, a mesma pessoa do início desta história, me fez uma pergunta que não estava à espera. Ela perguntou: mas o que é que estás a fazer enquanto confias? E eu fiquei sem resposta durante um momento que foi suficientemente longo para ser revelador. Porque a verdade era que não estava a fazer nada. Estava a usar a confiança no processo como substituto da ação. Como se o universo fosse tratar do assunto enquanto eu esperava com uma atitude serena e bem disposta. E há uma diferença enorme entre aceitar que nem tudo está sob o teu controle e usar essa aceitação para não fazer a parte que está. Confiar no processo enquanto não fazes a tua parte não é fé. É delegação disfarçada de espiritualidade. É dizer ao universo: tu tratas disto, quando na verdade há decisões que só tu podes tomar. Há conversas que só tu podes ter. Há passos que só tu podes dar. E o universo, se é que posso usar esta linguagem, não responde a quem espera. Responde a quem se move. Eu vi isto com uma clareza que me desconfortou genuinamente, porque implicava reconhecer que algumas das situações em que eu estava parado não estavam paradas por timing divino. Estavam paradas porque eu não tinha feito a minha parte e tinha encontrado uma forma espiritualmente aceitável de não a fazer. O que aconteceu quando parei de confiar e comecei a agir foi o que vem a seguir. A primeira vez que parei de esperar e simplesmente agi, sem sinal, sem timing perfeito, sem a certeza de que era o momento certo, a vida não respondeu com um aplauso. Respondeu com silêncio. E esse silêncio foi a coisa mais útil que já recebi. Deixa-me explicar o que aconteceu. Havia uma situação profissional que estava em suspenso há meses. Uma oportunidade que eu tinha identificado, com uma pessoa que eu respeitava e que sabia que podia haver terreno comum entre nós para trabalhar algo juntos. Eu tinha o contacto, tinha a ideia, tinha tudo o que era necessário para dar o passo, e não tinha dado. Porque estava à espera de sentir que estava pronto. Porque estava a confiar no processo, como descrevi antes. Porque havia sempre uma razão subtil para esperar mais uma semana. Depois da conversa com a Inês, depois de perceber que a confiança sem ação era apenas imobilidade com melhor apresentação, decidi que ia enviar aquela mensagem naquele dia. Não quando me sentisse inspirado. Não quando as condições fossem ideais. Naquele dia, com o estado em que estava, com a incerteza que tinha, com tudo o que ainda não sabia. Escrevi a mensagem. Era direta, era curta. Dizia exatamente o que eu queria propor sem floreados nem desculpas. Reli uma vez. Enviei. E depois fui fazer o jantar. Não fiquei à espera da resposta com o telemóvel na mão. Não verifiquei 3 vezes em 10 minutos. Fui fazer o jantar, com o barulho da frigideira e o cheiro a alho que começava a ganhar cor. E havia uma qualidade no ar daquela cozinha que eu só consigo descrever como normalidade. Uma normalidade que eu não tinha sentido em muito tempo em relação a esse assunto, porque o peso não estava no resultado, o peso estava no adiamento, e o adiamento tinha acabado. A resposta chegou 2 dias depois. Era positiva.
Mas o que eu quero que percebas é que a minha sensação naquele momento não dependia de ser positiva, porque eu tinha feito a parte que me cabia independentemente do resultado, e isso por si só tinha mudado alguma coisa por dentro que não volta atrás. Há uma diferença entre agir para controlar um resultado e agir porque é o que te compete fazer. A primeira esgota, a segunda liberta, mesmo quando o resultado não é o que esperavas. E foi a partir desse momento que comecei a aplicar a mesma lógica a outros cantos da minha vida. Não de forma dramática, não com uma lista de resoluções, com uma pergunta simples que passei a fazer quando me apanhava em modo de espera. O que é que está à minha espera que só eu posso iniciar? Com a Leonor, a conversa que tínhamos tido tinha aberto espaço, mas havia ainda coisas por dizer. Voltei, disse, não de uma vez. Em momentos pequenos, em chamadas curtas, em mensagens diretas sem grande cerimônia. E a relação foi mudando com uma lentidão que era a velocidade certa para aquilo que tinha ficado parado durante tanto tempo. Com o projeto do Diogo, tomei a decisão de reduzir o meu envolvimento de forma gradual e honesta. Não com ruptura, com uma conversa onde disse claramente o que via e o que deixava de fazer sentido para mim. Ele ouviu. Não foi fácil para nenhum dos dois, mas foi real. E o real, mesmo quando é desconfortável, tem uma qualidade que o vago nunca tem. Com a Beatriz, que continuava o seu próprio processo, partilhei algumas destas reflexões numa tarde em que ela me perguntou como é que eu tinha chegado ao ponto em que estava. E o que lhe disse foi simples. Parei de tratar a minha própria vida como se fosse algo que acontecia a outra pessoa. Comecei a aparecer nela de forma mais direta, não com perfeição, com presença. Ela ficou quieta um momento e depois disse: "Isso parece muito mais cansativo do que o que eu estava a fazer." E eu ri porque era verdade. É mais cansativo, mas é o tipo de cansaço que vem de usar os músculos certos, em vez do tipo de cansaço que vem de segurar tudo para não cair. O que aprendi ao longo de todo este processo, e que só consigo ver com clareza agora que olho para trás, é que a mudança real não tem um momento de início identificável. Começa antes de perceberes que começou. Começa na primeira vez que ouves um sinal interior e não o ignoras imediatamente. Começa quando escolhes a pergunta honesta em vez da resposta confortável. Começa quando decides que o desconforto do agora vale mais do que a ilusão de segurança do adiamento. E essa mudança não precisa de aprovação para ser real. Não precisa de ser visível para os outros. Não precisa de um marco externo que a confirme. Existe porque existe e sente-se. E o que acontece a seguir, depois de tudo isto, é o que ninguém te conta, porque é a parte menos cinematográfica de todas. A vida que existe depois de tanto trabalho interior não é uma vida sem dificuldade. Continua a haver situações complexas, pessoas difíceis, decisões com risco real, momentos de dúvida genuína. O trabalho interior não remove os obstáculos, remove a ilusão de que os obstáculos são o problema principal. O problema principal, durante todo o tempo que descrevi nesta história, nunca foi o trabalho que não corria bem, nem a relação com a Leonor, nem o projeto com o Diogo, nem o Tiago que cancelava. O problema principal era a camada de padrões que eu tinha construído à volta de tudo isso. A autovigilância, o silêncio forçado, o ambiente que me encolhia, a energia cedida sem critério, o potencial usado como substituto do presente, a confiança usada como substituto da ação. Remover essa camada não mudou os factos externos, mudou a forma como eu os habitava. E essa diferença, que parece pequena quando a descreves, é na prática a diferença entre uma vida que sentes que te acontece e uma vida que sentes que é tua. Há uma imagem que me ficou de um encontro que tive com o Gonçalo, o mesmo amigo que me chamou robot naquela tarde no café que descrevi no início. Encontramo-nos meses depois de tudo o que vivi, numa tarde de sábado, num sítio simples com mesas de madeira e o barulho de fundo de uma televisão que ninguém estava a ver. E a certa altura, ele olhou para mim com aquele ar direto que sempre teve e disse: "Estás diferente. Não consigo perceber bem o que, mas estás diferente." Não disse como uma pergunta, disse como uma observação, e eu não expliquei.
Disse apenas: parei de fazer algumas coisas que não me serviam e comecei a fazer outras que faziam. Ele acenou com a cabeça como quem reconhece algo sem precisar de mais detalhe. E continuamos a conversa. Não houve fanfarra, não houve declaração. Houve apenas dois amigos a almoçar numa tarde de sábado, com o cheiro a comida e o barulho da rua lá fora. E a sensação tranquila de que algo tinha mudado de forma suficientemente real para ser visível sem precisar de ser explicado. É isso. É exatamente isso que parece quando o trabalho é genuíno. A moral de tudo o que partilhei aqui é esta. Os padrões que mais nos limitam raramente parecem limitantes. Parecem responsabilidade, parecem maturidade, parecem cuidado, parecem fé. E é exatamente por isso que são tão difíceis de ver. A única forma de os reconhecer é parar de te perguntar se estás a parecer bem e começar a perguntar se estás a ser real. São duas perguntas completamente diferentes. E a segunda é a única que leva a algum sítio que vale a pena. Agora, deixo-te com uma pergunta que quero mesmo que respondas nos comentários. Qual é o padrão que tu sabes lá no fundo, que está a consumir a tua energia há mais tempo do que devias ter deixado? Aquele que tens um nome para ele, mas que continuas a não tratar. Escreve nos comentários. Porque às vezes nomear em voz alta é o primeiro passo que faltava. Se esta história te tocou de alguma forma, deixa um gosto e subscreve o canal. Ajuda muito a que este tipo de conteúdo chegue a quem precisa de o ouvir.